Olá, meus queridos, vamos aqui trabalhar mais uma forma de extinção das obrigações e aí nós vamos para uma das formas que está prevista lá no artigo 360 do Código, que é a chamada compensação. E o que é compensação? Compensação é uma forma de extinção das obrigações que consiste no abatimento de obrigações ou de dívidas recíprocas. Então, compensação é isso. Eu vou abater uma dívida na outra. E aí vamos entender melhor isso. Vamos dizer que eu, Ana, devo ao João, em razão de um empréstimo de dinheiro, a quantia de R$2.000. Então, é um contrato de mútuo. Eu, Ana, sou devedora do João de R$2.000. Algum tempo depois, em razão de um outro negócio jurídico, de uma prestação de serviços feita, o João se tornou meu devedor. Vou colocar o mesmo valor, depois a gente vê eventuais diferenças. O João se tornou meu devedor de R$2.000. Vejam, o que eu tenho aqui? Duas obrigações. Numa, eu, Ana, devo ao João R$2.000. Na outra, o João me deve R$2.000. O que a lei observa? Se existir essa reciprocidade de obrigações, ao invés de eu pagar R$2.000 por o João e o João me pagar R$2.000, o que nós podemos fazer? Abater os valores comuns. Esse abatimento é o que se denomina compensação. Então, se eu falar, João, vamos então deixá-las por elas, nem eu te pago os R$2.000 que você me deve, nem você me paga os R$2.000 nem eu te pago os R$2.000 que eu te devo, nem você me paga os R$2.000 que você me deve. Se isso acontecer, nós estamos fazendo uma compensação. A compensação, segundo a doutrina, ela tem natureza de pagamento fictício. Por que fictício? Porque ela gera o mesmo efeito que o pagamento, que é a extinção da dívida, ela extingue. Mas ela não tem ato de entrega efetivo, não tem tradição. Então, eu, Ana, não entreguei R$2.000 ao João, nem o João me entregou R$2.000. Nós simplesmente abatemos. Por isso que a natureza jurídica é de pagamento fictício, ou seja, ele aparenta ter ocorrido um pagamento, mas de fato não ocorreu. O efeito da compensação sempre extinção das obrigações, por isso que está inserido aqui no capítulo do Código, que trata das formas de extinção. Uma vez que a gente tem ideia do que é a compensação, a gente parte para um segundo elemento da compensação, que são as espécies de compensação. O Código Civil, ele permitiu que a doutrina classificasse a compensação em 3 espécies. E aí nós temos as chamadas espécies legal, judicial ou convencional. Eu tenho as espécies de compensação a partir daquilo que deu origem à compensação. E aí vamos compreender isso. Vamos para a primeira delas, que é a compensação legal. Se eu digo que a compensação é legal, o que eu estou afirmando? Que o que originou a compensação foi a lei. Então, isso é dizer que a compensação é legal, ela teve origem pela lei. Quer dizer que aquela situação vai estar descrita na lei onde há o cabimento da compensação. Quando a gente fala de compensação legal, nós não precisamos que seja a lei em sentido estrito. Pode ser qualquer ato normativo, então pode ser uma portaria, pode ser um decreto, pode ser uma resolução, qualquer ato normativo que traga a previsão da compensação. Mas a compensação ela só vai ser legal quando um dos entes da obrigação for um ente público, quando um dos sujeitos da obrigação for ente público. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que eu, Ana, em 2017, fiz a minha declaração de imposto de renda e aí eu fiz a declaração em 2019, vamos por 2019. 2019 eu fiz a declaração do imposto de renda pertinente ao ano de 2018. E aí eu fiquei devendo a Receita Federal. Vamos dizer que eu fiquei devendo lá R$5.000 à Receita Federal. Então é um débito que eu tenho com a Receita. Vamos dizer que não foi quitado até o presente momento. Então eu, Ana, devo R$5.000 à Receita Federal. Só que neste ano, 2020, declarei meu imposto de renda novamente. Quando eu declaro meu imposto de renda, qual a consequência? Verificou-se que eu tenho agora a possibilidade de receber a restituição. Quer dizer que eu paguei mais, né? Mais ao longo do ano. Então, eu tenho direito à restituição. Vamos dizer, vou pôr o mesmo valor por enquanto, daqui a pouco a gente fala de valores distintos. Vamos dizer que, então, a Receita tem que me restituir R$5.000 de imposto. O que a gente observa?
surge aí, entre os dois sujeitos, Ana e Fazenda, uma reciprocidade de obrigações. Eu devo à Fazenda R$5.000, a Fazenda me deve R$5.000. O que então acontece? Um dos entes aqui da obrigação um dos sujeitos da obrigação é um ente público. Ente público não tem autonomia para dizer eu quero compensar ou eu vou deixar de compensar. Neste caso, a compensação, se ela estiver prevista em lei, ela tem cunho obrigatório. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque existe previsão na legislação. Isso quer dizer o quê? Que a Receita não vai me restituir os R$5.000. Eu não vou receber esse dinheiro na minha conta. O que ela vai fazer? Abater nos R$5.000 que eu devo a ela. Isso é compensação legal. Por quê? Porque foi oriunda da lei. Bom, mas além da compensação legal, nós temos a chamada compensação judicial. E como o próprio nome está dizendo, a compensação ela é judicial quando ela resulta de determinação judicial, ou seja, ela vai acontecer no bojo de uma relação processual. Vai ser determinada, então, pelo judiciário ao longo de um processo. Judiciário aí, tanto faz qual é o grau que nós estamos falando, então pode ser o juiz, pode ser o desembargador, pode ser o ministro, mas a ordem será judicial pela compensação. Então vamos imaginar o seguinte, o João e a Maria estão trafegando e acabaram colidindo seus veículos. O João alega que a Maria não freou a tempo, bateu na traseira do carro dele. A Maria alega que o João deixou o carro voltar, bateu na dianteira do carro dela. Eu não sei quem tem razão, o fato é que eles foram conversar a esse respeito e os ânimos foram se alterando, eles foram discutindo, não chegaram ao consenso, o senhor João acabou se extrapolando, xingando a dona Maria no local de trabalho. Pronto. O que acontece? Algum tempo depois, o senhor João entra com uma ação contra a dona Maria, onde ele vai pleitear contra a dona Maria a reparação de danos, o valor que vai ser pago, o valor gasto pelo conserto do carro dele. Vou pôr um valor aleatório, vamos dizer que o senhor João está pleiteando R$2.000. Pronto, entrou com uma ação contra a dona Maria no valor de R$3.000. Na mesma ação, dona Maria, no prazo dela de resposta, que é o prazo de contestação, ela aproveita a ocasião e fala para o juiz o seguinte, que vocês em processo civil vão estudar que pode ser isso feito ou pela reconvenção, a depender do procedimento, ou pelo pedido contraposto. Dona Maria, lá na contestação, fala assim, não fui eu que bati, os fatos não aconteceram assim, e aí ela descreve. Mas aí, no outro pedido, ela fala assim, inclusive, foi o senhor João que deixou o carro voltar e bateu no meu carro. Isso tudo ela tá lá na contestação. Aí ela vem e fala assim, inclusive o senhor João, quando foi conversar comigo, ele me constrangeu no meu local de trabalho, me chamou disso, daquilo. Enfim, ela descreve o que ela estava alegando. O que quer dizer que ela vai pedir para que o juiz condene o senhor João a indenizá-la por danos morais. Não sei quem está certo, quem está errado. Os dois processos correm juntos até chegarem ao final, dois processos partindo da premissa de que há uma reconvenção. Os dois pedidos, vamos dizer assim, vão correr juntos, chegou lá na sentença. Na sentença, o juiz vai decidir o que ele acha dos pedidos feitos. Vamos dizer que ele concedeu os dois pedidos. Virou e falou assim, julgo procedente o pedido do senhor João pela reparação de danos, condenando a dona Maria a reparar, o valor do veículo no importe de R$3.000. Pronto, dona Maria agora surgiu uma obrigação que a dona Maria tem que pagar ao senhor João R$3.000. Na mesma sentença, o juiz fala assim, e quanto ao pedido de indenização por danos morais, de fato a dona Maria comprovou ter sofrido prejuízo, dano. Então, condeno o senhor João a indenizar a dona Maria, por enquanto eu vou manter sempre os valores iguais, condeno o senhor João a indenizar a dona Maria em R$3.000. Notem, numa sentença, o que aconteceu? Surgiu uma obrigação do senhor João pagar a dona Maria R$3.000 por indenização pelos danos morais e da dona Maria pagar ao senhor João R$3.000 pela reparação do dano, pelo veículo que ela ocasionou o dano. O que o juiz vê? Ele observa isso, essa reciprocidade de obrigações. E aí, de ofício, o que ele determina? Determina, então, a compensação, ou seja, o abatimento dos valores comuns. Pronto, vai abater os R$3.000 de um no outro. Isso é compensação judicial. Professora, na compensação judicial
Tem alguma relevância se as partes querem ou não a compensação? Nenhuma importância. É ordem judicial, é determinação do juiz, então não importa se as partes querem ou não, elas se sujeitam à apreciação, ok? Bom, terceira espécie de compensação que nós temos é a compensação convencional. E também, né, como o próprio terminologia indica, a compensação convencional é aquela que resulta de convenção, de acordo entre os sujeitos. Esse acordo, ele pode ser escrito ou ele pode ser verbal. Lembre-se do princípio da liberdade das formas, que admite acordos verbais. Então, a compensação tanto pode ser escrita quanto verbal. Lógico, o ato verbal sempre mais difícil quanto ao meio de prova, mas plenamente cabível, válido e admissível. Isso quer dizer que aquela hipótese inicial que eu mencionei para vocês, eu devo ao João R$1.000, João me deve R$1.000. Liguei para o João e falei, João, vamos abater uma dívida na outra? Se o João falou ok, pronto, fizemos a compensação. Simples assim, é um acordo de vontades. Essas são as três espécies de compensação. Indiscutivelmente, o que a gente vai trabalhar como foco da compensação aqui dentro do direito das obrigações? A compensação convencional, porque se nós estamos tratando do negócio jurídico, é essa compensação que é plenamente admitida e cabível aqui dentro das disposições do Código. Bom, uma vez que a gente identifica as espécies, nós temos condições de identificar os requisitos para que haja compensação. 4 são os requisitos da compensação. Primeiro requisito, eu tenho que ter reciprocidade de obrigações. Óbvio isso, né? Mas o código chama atenção a esse aspecto. Então, eu tenho que ter aqui, por exemplo, uma obrigação 1, em que o João é credor da Maria, e uma obrigação 2, em que a Maria é credora do João. Eu tenho que ter reciprocidade de obrigações. Um deve ao outro. Segundo requisito que eu tenho que ter, esses créditos e débitos dessas duas obrigações, eles têm que possuir mesma natureza. O que quer dizer isso? Tem que haver fungibilidade. Então, vamos entender isso aí. Então, créditos e débitos têm que possuir fungibilidade, ou seja, tem que pertencer à mesma natureza. Por exemplo, dinheiro no dinheiro. Então, eu devo ao João, a Maria deve ao João R$3.000, o João deve a Maria R$2.000. Pronto. Isso quer dizer que são fungíveis, isso quer dizer que é admitida a compensação. Mas aí, eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto. Vamos dizer que eu, Ana, deva ao João um carro devidamente especificado no contrato. Essa é a minha obrigação com o João. Algum tempo depois, antes do vencimento da minha obrigação com o João se tornou meu devedor. Nós acabamos, firmando um negócio jurídico, onde o João se comprometeu a me entregar uma obra de arte. Vejam, passou a surgir uma reciprocidade de obrigações. Eu devo ao João um carro, o João me deve uma obra de arte. Mas em que pese haver a reciprocidade, não são fungíveis, porque carro é diferente de obra de arte, não pertencem à mesma natureza. Qual é a visão do código? Se não pertence à mesma natureza, não são compensáveis. Mas aí, por que o código estabeleceu isso? Porque ele tem por base o princípio do aliud pro alio, de que ninguém é obrigado a receber prestação diversa da convencionada. Como a compensação é um pagamento fictício, é como se no lugar da obra de arte eu estivesse recebendo o carro, no lugar do carro o João estivesse recebendo a obra de arte. Então, o legislador parte dessa premissa: ninguém é obrigado a receber prestação diversa da convencionada. Mas, apesar de não ser obrigado a receber prestação diversa, aí vamos lá. Não sou obrigado, mas posso receber? Posso receber prestação diversa da convencionada. O que quer dizer que, apesar de não serem fungíveis, se eu entrar em contato com o João e falar assim: João, vamos deixá-las por elas? Nem eu te entrego o carro, nem você me entrega a obra de arte. Vamos compensar, bater uma coisa na outra? Se o João quiser, ele pode aceitar essa compensação. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Então, o que eu estou afirmando para vocês?
Os requisitos continuam. A fungibilidade é um requisito obrigatório? Ela é, claro que é obrigatório. Tanto que nós vamos ver que está estabelecida por lei. Mas ela pode ser dispensada por mútuo acordo exclusivamente na compensação convencional. Ela não pode ser afastada da compensação legal, não pode ser afastada da compensação judicial. A lei não me obriga a bater uma coisa na outra, o juiz não me obriga a bater uma coisa na outra, mas a convenção me permite abater uma coisa na outra. Então, mas tomem cuidado, olha o que eu estou afirmando. Eu vou continuar declarando que a fungibilidade é um requisito obrigatório? É, e nós nunca vamos deixar de declarar isso. Só que nós sabemos que é um requisito obrigatório, mas que exclusivamente na convencional pode ser afastado, ok? Bom, esse tanto é o raciocínio do legislador que nós vamos lá para o artigo 370. Olha o que ele diz para gente. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Observem o que a lei está dizendo. Vamos dizer que eu tenho aqui a seguinte situação. Naquela obrigação 1, a Maria deve ao João, 100 sacas de cereal ou de grãos. Nessa dívida, nessa obrigação 2, em razão de um outro negócio jurídico, o João se comprometeu a entregar para Maria também 100 sacas de cereal ou de grãos. Isso quer dizer que, se isso estiver escrito no contrato, eles estão identificando o objeto da obrigação pelo gênero. Gênero, grãos, nós estamos falando de coisas que pertencem ao mesmo gênero. Num primeiro momento, possuem a mesma natureza. Eu posso abater grãos e grãos? Perfeitamente, porque são fungíveis. Agora, se eu especificar no contrato qual é o grão, e aí vamos colocar isso, então vamos dizer que aqui a Maria disse o seguinte: João, então eu vou te entregar 100 sacas de milho. E o João falou assim, então Maria, eu vou te entregar 100 sacas de feijão. Observe, pertencem ao mesmo gênero? Pertencem, porque são grãos. Mas quando a espécie veio devidamente discriminada no contrato, ou seja, quando ele está especificado no contrato, milho e feijão, ainda que pertençam ao mesmo gênero, são coisas diferentes. Então aqui não haverá compensação. Volto a repetir, não haverá compensação porque fungibilidade é um requisito. Mas lembrando, se eles quiserem acordar, ao invés de eu te entregar milho e você me entregar feijão, vamos deixar elas por elas, na compensação convencional eles podem fazer isso. Bom, então nós já vimos 2 requisitos para compensação. Reciprocidade de obrigações e falamos de fungibilidade. Terceiro requisito, liquidez. Os vários créditos e débitos, as várias obrigações têm que possuir liquidez. Quando nós vimos aquela aula de classificação geral, nós vimos que liquidez é a precisão do objeto da obrigação, de modo que eu possa apurar o seu valor econômico. Isso quer dizer que para eu fazer compensação, as várias dívidas têm que ser líquidas. Qual é o raciocínio do legislador? O que nós vimos lá na coisa incerta. Enquanto ela for ilíquida, ela não admite cumprimento. Então, se não admite cumprimento, não admite compensação. Porque para eu compensar, eu tenho que ter os requisitos do pagamento. E aí, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer aqui que a Maria, nesta obrigação 1 aqui, a Maria deve ao João R$3.000 decorrentes de um empréstimo, um contrato de mútuo. Algum tempo depois, o João praticou um ato ilícito, uma cobrança indevida da dívida. E por conta desse ato ilícito, ele foi condenado a indenizar a Maria em R$1.000. Bom, ele foi condenado judicialmente a indenizar a Maria, e aí lá na sentença o juiz falou assim, em valor a ser apurado pela contadoria do tribunal. Quer dizer que eu ainda não tenho valor apurado. Se eu não tenho valor apurado, qual é o raciocínio do legislador? Se eu, João, não sei o valor, eu não consigo pagar. Se eu não consigo pagar, eu não consigo abater essa dívida em outra.
Então, eu preciso que as várias dívidas compensáveis sejam líquidas, tenham precisão das características do objeto de modo a identificar o valor econômico dela. Bom, quarto requisito para que haja compensação. Eu tenho, então, que necessariamente contar com o vencimento da dívida. Vencimento não quer dizer que a dívida precisa estar em atraso. Ela até pode estar em atraso, mas ela tem que estar no vencimento, ela já tem que ser exigível. Qual é a visão da lei? Se eu não sou obrigada a pagar antes do vencimento ou não sou obrigada a receber antes do vencimento, então não sou obrigada a bater antes do vencimento. Isso quer dizer o quê? Se aqui nós estamos nessas duas obrigações, essa dívida 1 aqui está no vencimento, então vencida, já é exigível. Essa dívida 2 ainda não teve vencimento, então ela é vincenda, ainda está por vir o vencimento. Se a Maria procurar pelo João e falar assim, João, eu te devo hoje 3 mil reais, daqui 30 dias você tem que me pagar 1.000. Vamos abater uma dívida na outra? Isso é uma opção do João. Mas, professora, não é viável para ele abater? No primeiro momento mas a gente não sabe, né? A lei não torna obrigatório esse abatimento, a gente não entende, não consegue saber as pretensões do João nesse negócio jurídico, então ele não é obrigado a abater. Ele só é obrigado a compensar se, neste caso aqui, ele só aceitaria a compensação se ele quiser antes do vencimento. No vencimento ela é exigível, fora do vencimento não. Isso nos leva então ao seguinte raciocínio. Toda vez que eu estiver na presença dos 4 requisitos, eu sempre posso compensar. Compensação é sempre cabível. Deixando claro que eu posso afastar 2 requisitos na compensação convencional: fungibilidade e vencimento. Porque vencimento, o João não é obrigado a compensar antes do vencimento, mas se ele quiser, ele pode compensar. Mas, como isso decorre de acordo de vontades, e nós estamos pensando nos requisitos que compõem o Instituto, nós vamos afirmar que os 4 requisitos são obrigatórios. Presentes os 4 requisitos, eu sempre posso compensar. Se estiver ausente um requisito, eu não sou obrigada a compensar. Mas eu disse para vocês que esses requisitos estão estabelecidos na lei. E aí vamos identificá-los lá no artigo 368. Olha o que o Código fala para gente. Se 2 pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, ou seja, se existir reciprocidade, as 2 obrigações extinguem-se até onde se compensarem. O que ele está trazendo? Ele está trazendo o cabimento da compensação, que decorre da reciprocidade, e está trazendo o efeito, que é a extinção. Mas a compensação sempre vai extinguir a dívida na totalidade? Não. A compensação vai extinguir no alcance dos valores dos créditos e débitos comuns. Nesse exemplo aqui, a compensação, ela alcançaria essa dívida de 3 mil reais em parte. Ou seja, ela bateria, mas ainda restaria um crédito de 2 mil reais aqui em favor do João. Ainda assim, ela extingue a obrigação no montante em que ela se compensar. Aí nós vamos lá para o artigo 369, que diz o seguinte: a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. São os outros 3 requisitos, né? Liquidez, vencimento e fungibilidade. Daí eu disse para vocês que são requisitos que a lei traz e, portanto, nós identificamos na legislação. Só que eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto. O que eu estou afirmando para vocês? Presentes os 4 requisitos, eu sempre posso compensar. Muito bem. Se tiver ausente algum requisito, eu não sou obrigada a compensar. Então, se alguém fala para mim, Ana, vamos compensar e não há fungibilidade, eu posso falar, não vou compensar. Se alguém fala, vamos compensar e não há vencimento, eu posso dizer, não vou compensar. Ausente qualquer requisito, eu não sou obrigada a compensar. Mas aí vamos pensar o seguinte. O João deve a Maria 1.000 reais. A Maria deve ao João, vou pôr o mesmo valor, também 1.000 reais. Em obrigações distintas. Quer dizer, então, que eu tenho reciprocidade de obrigações, tem fungibilidade, que eu estou falando dinheiro no dinheiro, né? Tem liquidez, porque os valores estão determinados, e eu vou considerar que elas estejam no vencimento. Quer dizer que eu tenho a presença dos 4 requisitos. A Maria procurou pelo João e falou assim, João,
eu gostaria de compensar essas dívidas. E o João vem e fala assim, Maria, não, eu não vou compensar. Aí vamos lá, qual é a questão a ser analisada aqui? Maria vai ou não compensar diante da recusa do João? Num primeiro momento a gente fala, não, claro que eles não vão compensar, o João não quer, seria convencional, convenção decorre do acordo, se ele não está acordando, não vai compensar. Só que qual é a visão do legislador? É um direito da Maria extinguir a dívida dela, então é um direito dela fazer a compensação. Se presentes os 4 requisitos e a Maria falar, eu vou compensar, é um direito dela compensar. Por quê? Mas, professor, o João não acordou, mas ele não sofre prejuízo, por isso que a lei admite. Mas, professor, ela deixa de ser convencional. É o que alguns doutrinadores chamam de facultativa, que é uma subclassificação dentro da convencional. Nós aqui, vamos trabalhar só a classificação geral, então vamos falar de convencional, e, portanto, não será cabível, nesse caso, será cabível a compensação, porque estão presentes todos os requisitos e, portanto, é um direito do sujeito exigir a compensação, extinguir a dívida dele, ok? Então tá, meus queridos, por enquanto uma noção de compensação, a gente continua aí, tá bom? Um abraço a todos.